Bem-vindos ao quinto episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição você vai acompanhar os assuntos em evidência clínica e científica que fazem parte do dia a dia do reumato. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os anticoagulantes orais diretos, os DOACs. Sabe aquelas perguntas que você sempre quis fazer para o seu amigo reumato e hemato sobre DOACs? Hoje é a oportunidade, a gente vai discutir isso aqui hoje. Eu sou Daniela Andrade, reumato responsável pelo ambulatório de SAF da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Comissão Brasileira de Vasculopatia da Sociedade Brasileira de Reumato e membro do Comitê Executivo Internacional de Síndrome Antifosfolípide. Sou eu que conduz a conversa aqui hoje e eu tenho um grande prazer para acompanhar essa discussão. Eu recebo dois queridos convidados especiais, o Dr. Gustavo Balbi, é uma honra tê-lo aqui novamente no ReumaCast. O Gustavo é reumatologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do ambulatório de SAF e vasculite, doutorando da Reumato USP. Bem-vindo, Gustavo. Oi, Dani, obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Os podcasts da Sociedade Paulista estão sendo um sucesso, com temas sempre importantes. E é um prazer para mim dividir hoje essa mesa virtual com você e com a doutora Audrey. Vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema que é tão controverso e tão difícil no mundo da SAF hoje em dia. Obrigado. E para completar aqui o nosso ReumaCast, eu recebo também uma querida amiga, a hematologista Audrey Cruz Zeinad, que a Audrey ela é doutora em ciências pela FMI USP e ela é médica do núcleo de hemorragia e trombose do Hospital Sírio-Libanês. Audrey, um prazer tê-la aqui conosco, bem-vinda. Oi, Dani, muito obrigada pelo convite, eu estou super feliz também de participar dessa conversa nossa. É um prazer estar junto com você e com o Gustavo e estar nesse bate-papo sobre DOACs que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e com todas as particularidades. E chegaram para ficar, né? Sem dúvida. Bom, então, a proposta de hoje é que a gente sugira temas para perguntas que são perguntas frequentes que nós, o tempo inteiro recebemos em congressos e no nosso dia a dia. E a gente vai discutir aqui trazendo exatamente a visão do hematologista e a visão do reumatologista. Muitas vezes são complementares, às vezes distam um pouco, baseado na experiência que cada um de nós tem, né? Então, eu vou começar essa conversa, Audrey, direcionando a pergunta para você. Né? Muito bom mesmo ter você aqui falando para nós sobre DOACs. A gente sabe da experiência que você tem quanto a esses remédios no dia a dia, né, da tua prática. Então, vou fazer uma pergunta bem geral, assim, sobre o que são os DOACs e qual o mecanismo de ação dos DOACs. Então, quando a gente pensa em anticoagulantes, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os anticoagulantes que a gente está acostumado já há muitos anos, né? Então, a gente tem o Marevan, tem as heparinas e esses DOACs. Qual que é a diferença entre os DOACs e esses anticoagulantes que a gente usa? Os DOACs, eles são anticoagulantes orais diretos, né? Então, eles têm como alvo diretamente a atividade enzimática ou do fator 10 ativado ou da trombina, né? O Marevan, que é um antagonista de vitamina K, e as heparinas, como a heparina não fracionada, que é o liquemine, mais conhecido, né? A heparina de baixo peso molecular, que a gente mais conhece é o Clexane, a deltaheparina, e o pentasacarídeo, que é o fondaparinux. Essas heparinas, os derivados da heparina, né, eles são anticoagulantes indiretos. Então, a sua ação das heparinas vai depender da ação da antitrombina e da potencialização da antitrombina em inibir a trombina, o 10, dependendo da heparina. E os antagonistas de vitamina K, que a gente mais está habituado é o Marevan, eles inibem, né, o metabolismo da vitamina K e eles modificam as propriedades dos fatores vitamina K dependentes de se ligar ao cálcio, interferindo assim na hemostasia e tendo seu efeito anticoagulante. E os DOACs, que são os anticoagulantes orais diretos, então, os Chabans, né? Sabans. Então, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, que a gente tem aqui no Brasil, e o Betrixaban, eles vão inibir a atividade enzimática do fator 10 ativado. Então, só para ajudar a lembrar,
Rivaroxaban, que é o Xarelto, Apixaban, que é o Eliquis, Edoxaban, que é o Lixiana, e os inibidores diretos da trombina, que o oral que a gente tem disponível é a da bigatrana, que é o Pradaxa. Só um pequeno detalhe que eu acho legal falar, que esses anticoagulantes, tem muita gente que fala, os NOACs, eles não são tão novos assim, né? Que NOACs pode ser novos anticoagulantes, já estão aí já há muitos anos, né? Mas também a gente pode assumir eles como antagonistas diretos não vitamina K, então não vitamina Q antagonista. Então pode ser denominado assim também. Audrey, eu queria fazer uma pergunta, um gancho aí, né, no que você está falando, e até queria que o Gustavo complementasse a sua, né, a sua explicação sobre a questão do que são os anticoagulantes orais diretos, porque é exatamente isso, né? Quando você traz a questão deles não serem tão novos, para nós reumatologistas, parece que essas drogas chegaram no mercado há 2 anos atrás, quando na verdade a gente sabe que tem trials grandes, né, mostrando o benefício dessas drogas em profilaxia de trombose. Então, Gustavo, você que acabou de escrever um artigo, né, muito bem escrito para a Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre DOACs, eu queria que você falasse um pouco desses estudos, né, assim, da onde que partiu essa ideia maior em relação ao uso dos anticoagulantes orais diretos e que agora está respingando para nós aqui na reumatologia. Dani, só uma coisa assim, a explicação da Audrey foi super clara, foi muito boa. Eu não vou nem comentar nada além disso, porque acho que não tem nada do mecanismo de ação direto para falar. Eu acho que uma coisa que é interessante, que pode ser que se aplique isso melhor na SAF, né, que a gente sabe que tem esse crosstalk entre a imunidade e a coagulação. Teve um trabalho especificamente do pessoal de Londres, que a primeira autora foi a Arastilage, que eles avaliaram que os pacientes com uso de rivaroxaban, especificamente, eles tinham menores níveis de C3A e de C5A e do complexo de ataque à membrana, sugerindo que eles poderiam ter um efeito na redução da ativação de complemento, que a gente sabe que na SAF tem essa ativação dessa via na agente de trombose. Então, isso na época gerou uma questão adicional que eu acho que até chegou a empolgar um pouco antes dos resultados dos trials, porque ela poderia ter um efeito anti-inflamatório na imunidade inata e da ativação de complemento poderia ter um efeito benéfico na SAF. Mas aí a gente discute um pouquinho mais para frente esses trials da SAF especificamente. E aí depois, assim, com relação ao uso clínico dos DOACs, eles já estão, como a Audrey comentou, né? Eles já têm um tempo de uso, né? Eles já não são tão novos assim, já são uns adolescentes, e aí quase adolescentes, né? E eles iniciaram primeiro no tratamento da fibrilação atrial não valvar, na época era chamada não valvar, hoje a gente começa a mudar um pouco essa classificação de não valvar, né? Mas eles são usados para FA não valvar nesse contexto específico, os pacientes que não têm prótese mecânica nem estenose mitral moderada grave. Teve os trials para estudo do tratamento e profilaxia da TEP e do TVP, e alguns especificamente com aprovação para isso, com profilaxia de trombose após cirurgia de quadril e de joelho para prótese. Então, eles seriam profilático para trombose após cirurgia de artroplastia de quadril e de joelho. Recentemente, o Xarelto, que é o rivaroxabana, até recebeu uma aprovação adicional por conta de uns trials que avaliaram o seu uso na doença aterosclerótica estável, seriam os pacientes com doença carotídea estável, doença coronariana estável, em associação com AS, numa dose menor do que a gente prescreve normalmente para profilaxia de trombose, eles poderiam ter efeito no redução de risco cardiovascular maior. E aí, nesse contexto, né, como ele foi avaliado na TEP, no TVP, a SAF é uma doença trombótica, que tem a questão da imunidade envolvida também, né, uma doença autoimune trombótica, a trombofilia adquirida mais frequente. E aí, viu-se uma oportunidade da gente sair do Marevan, porque o Marevan, a gente sabe que ele sempre teve os inconvenientes dele que ele interage muito com a varfarina, né, melhor dizendo. A varfarina, ela interage muito com alimentação, muito com medicação, precisa de um controle mais rigoroso de exame laboratorial para isso, e eles surgiram como uma alternativa. E aí começou, né, nos grupos que estudam SAF, começar a surgir a ideia de a gente fazer o uso nesse subgrupo específico de pacientes com trombose. E acho que é daí que veio essa história toda, essa discussão hoje que a gente enfrenta aqui, da indicação ou não dessas medicações nesse grupo de pacientes que tem um alto risco trombótico.
Perfeito. Então, a gente vai fazer uma pausa agora, Gustavo, nessa informação que você trouxe, porque eu queria ouvir a opinião de vocês dois, né, em relação. Eu vejo assim, olha, na minha prática clínica, é muito frequente que o paciente seja dado como primeiro. Óbvio, tem um viés de SAF, né? Então, é claro que aqui eu não estou fazendo juízo quanto ao uso de DOACs de uma maneira geral, né? Mas eu tenho visto que os DOACs, eles acabaram virando a primeira opção de anticoagulação por muitos especialistas, né? E aí, é claro que isso tem tanto um lado bom quanto um lado ruim, e esse é o nosso papel aqui hoje, é a gente tentar passar para os reumatologistas e os outros clínicos que nos ouvem, né? Qual que é a janela ideal para o uso dessas drogas e qual que não é, quais são as precauções que tem que haver em relação ao uso dos DOACs. Então, aqui, Audrey, ouvindo a sua opinião como hemato, né, e depois o Gustavo complementa também, eu acho que uma das grandes vantagens, né, fazendo o gancho aí com o que o Gustavo falou, é a questão da facilidade de posologia do DOAC, né? Eu acho que isso facilita muito, isso enche os olhos dos pacientes quando a gente prescreve, né? E também a questão da dieta, do álcool e etc. Agora, tem uma recomendação que a gente ouve e que sabemos que é uma recomendação relativa de que os DOACs eles são drogas excelentes para se dar porque eles não reagem com outras, não interferem com outras medicações. O que a gente sabe que isso não é 100% verdade, porque tem umas drogas que quando ele interage muito. Então, eu queria que você chamasse a atenção aqui, Audrey, para esse público, né? Quais são as drogas que o clínico que for passar, o DOAC, ele tem que ter um pouco de cuidado? Então, Dani, os DOACs, em geral não, eles não têm interferência com a alimentação, né? O único cuidado que a gente tem que ter quando prescrever DOAC, principalmente ou especificamente quando se prescrever xarelto, é importante informar o paciente que a medicação tem que ser tomada junto com a alimentação, isso interfere na absorção, né? Em relação, e isso pode estar inclusive associado a risco de recorrência de evento, isso foi demonstrado nos estudos dos pacientes com FA, e essas drogas, principalmente o que o pessoal mais usa, né, a Rivaroxa e a Apixaban, que é o Xarelto e Eliquis, eles têm aí interação importante com inibidores potentes do citocromo, né, 3A4, e inibidores potentes da glicoproteína P. Então, tem que, assim, em alguns casos é até contraindicado você fazer uso concomitante com alguns anticonvulsivantes, né? Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, o ácido valproico, rifampicina, inibidores potentes, né? Que são inibidores de protease, né? Então, tomar cuidado com o paciente com HIV, que está fazendo uso dessas medicações, os azóis, e as medicações que interferem com a glicoproteína P, o verapamil, a ciclosporina, e tem que tomar muito cuidado também, porque uma indicação que chegou para ficar também é o uso dos DOACs em paciente com câncer, né? Hoje tem um trial randomizado que mostrou um benefício uma equivalência na recorrência de evento de tromboembolismo venoso de paciente com câncer, com um efeito similar em sangramento, então ele vai ser usado aí para tratamento de tromboembolismo venoso de paciente com câncer, tanto no tratamento inicial como tratamento a longo prazo. A Rivaroxa tem só um estudo piloto, né? E a Edoxa você pode usar também, mas você tem que fazer uso de 5 dias com heparina de baixo peso molecular, mas lembrar que essas drogas, elas podem ter aí uma interação muito importante com alguns quimioterápicos, e a gente vê no dia a dia cada vez mais paciente fazendo em quimioterapia, que faz uso de DOAC, e que apresenta recorrência de evento quando a quimioterapia está sendo feita junto com o DOAC. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Só uma coisa que é interessante, porque os DOACs, pelas indicações mais frequentes, né, você vê a fibrilação atrial, por exemplo, ele interage com a amiodarona, que eventualmente um paciente toma amiodarona para controle de ritmo da fibrilação atrial e ela tem
chance de interagir e aumentar a concentração de DOAC e provocar sangramento. Outras coisas que eu acho que são interessantes para a gente falar, até para nós, como reumatologistas, hemato também, que faz uso dessas medicações, interage com alguns imunossupressores, que a Alda até já pontuou a ciclosporina, o tacrolimus também, eventualmente, interage, aumenta a chance de sangramento por aumentar as concentrações. Tem uma questão até que eu acho que é interessante na parte de tratamento de neoplasia, que eventualmente o paciente vai fazer uso de algum antifúngico por qualquer motivo que seja, e até para gente que tem, como algumas doenças endêmicas, Minas e aí São Paulo um pouco, tem as outras doenças endêmicas fúngicas, você precisa usar cetoconazol, itraconazol, isso tudo tem interação. Então, que eu acho que o recado que é importante é que sempre que for prescrever, é interessante ter uma tabela para consulta para ver se não tem interação. A gente tem o hábito de fazer com o Marevan, a varfarina, quando a gente vai prescrever, a gente compara com outras medicações. Claro que algumas a gente, pelo hábito e pelo uso corriqueiro, a gente já decorou e sabe que interage, mas tem umas que você tem dúvida. E aí sempre tem uma ferramenta de busca que você pode usar para definir isso, e eu acho que não pode ser diferente com os DOACs. É menor? Sim, é menor do que o Marevan. A quantidade de interações são menores, é menor, mas eu acho que é interessante as pessoas terem por hábito fazer esse tipo de consulta, porque eventualmente você vai predispor o paciente a um sangramento que poderia ter sido evitado. Então, por isso que eu acho que o grande recado é esse, ter uma tabela para consulta, ter um aplicativo que te responda essa pergunta, para quando for iniciar uma medicação, poder fazer o cruzamento com essas outras interações para melhorar o tratamento e reduzir o risco de evento adverso. Existe alguma situação que o DOAC está sendo prescrito junto com o antiagregante plaquetário, como às vezes, por exemplo, né, na situação de um infarto, que tem a combinação entre a pessoa usar uma dupla antiagregação plaquetária e às vezes também ser anticoagulada quando tem um SAF, por exemplo, existe essa indicação ou DOAC e antiagregante plaquetário é uma associação que não deve ser feita em hipótese nenhuma? Então, Dani, cada vez mais a gente tem paciente, né, que está fazendo uso de DOAC com antiagregante, como o próprio Gustavo comentou, tem esse estudo que mostrou que em paciente com doença aterosclerótica estável, paciente com tanto cardíaca como insuficiência vascular periférica, teve um benefício aí da associação da rivaroxabana em dose baixa com a S-Plavix, às custas de sangramento menor mais significativo. Então, não é proscrita essa associação, não. Nós temos recebido muitos pacientes que já chegam em uso de DOAC, e dependendo da situação da síndrome de fosfolípide, por exemplo, que é o nosso viés aqui dentro da reumatologia, a gente contraindica pelas razões que já são sabidas e a gente vai detalhar isso mais para frente. Mas eu queria, Audrey, que você desse a sua dica de como que deve ser feita essa transição de um DOAC para um varfarínico, por exemplo. Faz ponte, não faz ponte? Como é que você tem feito isso na prática diária? Em geral, o que acontece? Os pacientes já chegam usando DOAC, ponto final, né? Uhum. Mas quando a gente pensa em transicionar, como que você pode fazer, né? Então, se o paciente está usando DOAC e você vai começar aí o Marevan, o que se sugere, né? Só para você saber, assim, no meu dia a dia de paciente hospitalar, a gente acaba não fazendo muito, não tem muito essa experiência, porque quando o paciente está internado, na maior parte das vezes a gente passa para heparina ou eventualmente para um DOAC, mas é raro passar do DOAC direto para o antagonista de vitamina K. Perfeito. Mas o que se sugere é interromper o DOAC, iniciar um agente parenteral junto com a varfarina, por quê? Porque os DOACs, eles interferem... O agente parenteral, só para ficar claro para o ouvinte, você está falando de heparina, é isso? Tanto heparina de baixo peso molecular, que é a mais comum, né, ou heparina não fracionada. E por que você tem que iniciar isso? Porque o INR, ele pode sofrer interferência do DOAC, lembrar disso, né? Então, você não vai poder confiar nesse INR logo que você começar o varfarin, suspender o DOAC e começar o varfarin. E se o paciente está em uso de antagonista de vitamina K e você passa para o DOAC, você vai iniciar o DOAC quando o INR estiver menor ou igual a 2. E só uma coisa que eu gostaria de comentar, que eu acho que é
extremamente importante, que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, principalmente assim, no meu dia a dia eu acabo pegando muito paciente hospitalar e paciente que pode ter perda de função renal, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Os estudos, a maior parte dos estudos, os pacientes com clearance abaixo de 30, aí a gente sabe que teve uma maior incidência significativa de sangramento, com exceção da Apixa, né, do Apixaban, que é o Eliquis. Então, você tem que tomar muito cuidado nos pacientes que têm disfunção renal. Às vezes, você tem que fazer ajuste de dose ou suspender com clearance abaixo de 30. E essas medicações não podem ser usadas na gestação. Então, você tem uma paciente que está pretendendo engravidar, na hora que ela pretende engravidar, você já tem que mudar esse DOAC para um outro anticoagulante, né? E outra coisa que eu acho que é legal também a gente comentar é porque, assim, no dia a dia nosso, muitas vezes a gente tem paciente que toma antagonista de vitamina K e não é aderente. Então, o INR flutua muito. O paciente não toma remédio direito, vamos passar para um DOAC. E isso é um grande engano. Por quê? Porque os DOACs, eles têm a meia-vida muito curta. Sim, então, sim, perfeito. Em comparação com o Marevan. Então, se ele esquece de tomar uma dose, não faz uso regular, ele está em maior risco de recorrência do que com o Marevan. Então, se o paciente não é aderente, aí que você tem que manter ele no Marevan mesmo e monitorar o INR, que aí você sabe se o paciente está tomando ou não. Agora, Audrey, aproveitando que você falou das grávidas, a questão das grávidas, existe uma contraindicação formal ou os trials apenas não incluíram as grávidas e a gente não tem, então, o limiar de segurança? Porque isso acontece com muita droga, né, que a gente prescreve para paciente grávida, às vezes a gente não dá por toda a questão ética que envolve fazer pesquisa com grávida. Você conhece alguma situação de contraindicação formal ou é porque as grávidas não entraram nos trials, assim como as lactentes? E como é que está isso na literatura? Então, Dani, é isso que você falou mesmo, né? As gestantes, as lactantes não foram incluídas nos trials e então essas medicações assim, elas podem ultrapassar a barreira útero-placentária, pode aumentar risco de sangramento na gestante, no feto, na placenta, mas isso tudo são hipóteses, né? O que até teve recentemente o ISPH, que é o Congresso Internacional de Hemostasia e Trombose, em que isso foi comentado, porque o mundo inteiro acaba tendo experiência de mulheres que acabaram engravidando e continuaram fazendo uso de DOAC, e pelo que eles mostraram, alguns casos, né, onde foi feito esse uso, não teve nenhum problema. Né? Exato, exato. Então, é mais essa questão que você comentou mesmo, que essas mulheres não foram incluídas nos trials, né? E outro grupo também que me interessa ouvir a tua opinião é em relação à questão dos obesos, né? Porque agora, por exemplo, nessa era Covid, isso é um outro assunto que abre, né, vamos dizer assim, um leque de alternativas e de perguntas, que é a questão da anticoagulação de pacientes que tiveram eventos de trombose relacionada à Covid, mas a gente sabe que o obeso, de uma maneira geral, é um grupo de risco muito, muito importante para ter complicação de Covid, né? Então, assim, puxando esse link em relação aos DOACs e obesos, como é que está essa questão da segurança de prescrever DOACs para obesos? Você vê alguma contraindicação? Existe algum nível de obesidade que você contraindicaria? Então, nos obesos, né, como os pacientes, tudo nos extremos, eles não são muito incluídos, né, nos estudos, então os dados são limitados em relação à eficácia e toxicidade. Então, a Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, ela não recomenda o uso de DOAC se o paciente tiver um IMC acima de 40 ou se tiver um peso acima de 120 quilos. Se os valores forem inferiores a esse, você deve usar a dose padrão. Agora, se o seu paciente está usando, está indo bem, o que você pode fazer? Ou se você tem dúvida em relação à distribuição dessa dose,
dessa droga, você pode mensurar, se for disponível, né, o nível sérico da droga no pico, ou o nível sérico da droga, ou por atividade anti-10A, mensurar o pico e o vale da droga, e se tiver fora do esperado, aí você tem que trocar para um antagonista de vitamina K. Perfeito. Gustavo, olha, só para você não ficar enciumado, viu? Que eu estou fazendo muita pergunta aqui para a Audrey. Daqui a pouquinho eu vou voltar, vou fazer um gancho aí de volta com a reumatologia, tá? Porque a gente tem que explorar hematologista aqui no nosso Claro, fica ReumaCast, tranquilo, né? né? Bom, então, Audrey, agora me fala mais uma coisa que é o seguinte: a gente sabe de toda essa questão do laboratório, né? Eu, particularmente, como reumatologista, eu acho essa questão do laboratório, né? Você pedir TP, você pedir TTPA, pedir os próprios anticoagulantes lúpicos, eu acho os anticorpos antifosfolípides, desculpa, né? Incluindo o anticoagulante lúpico, eu acho um pouco confuso em relação a essa questão do DOAC. Você pode dar uma explicação para nós? Como é que é o seu mindset, vamos dizer assim, em relação à questão dos exames de coagulação e a interferência que eles têm com os DOACs? Então, os DOACs são mais prescritos, né? Então, são os Chabans, que vêm do 10A, né? Como o próprio nome diz, eles vão interferir com o fator 10 ativado. Então, paciente em uso desses Chabans, ou até do dabigatran, tranditrombina, inibidor da trombina, né, que é o Pradaxa, eles vão ter interferência, podem ter interferência tanto no tempo de protrombina como no tempo de tromboplastina parcial ativada. Lembrando aí, se alguém tem uma memória longínqua aí da cascata da coagulação, o fator 10 ativado, o fator 10, ele está na via comum da cascata da coagulação. Então, se você tiver uma interferência com a atividade, você pode interferir tanto no TP quanto no TTPA, né? O TP é mais sensível e pode também interferir no TTPA. E hoje a gente está cansado de receber paciente, o hematologista recebe paciente para pesquisar trombofilia ou para confirmar ou não uma trombofilia, né, hereditária ou adquirida. E a gente está cansado de receber paciente nesse contexto e que vem com um anticoagulante lúpico positivo, né? E aí a gente tem que lembrar, em uso de DOAC, né? Foi feito o teste em uso de DOAC, quem não é afeito a essa rotina acaba esquecendo dessa questão, ou até não tem tanta familiaridade, que o anticoagulante lúpico, a detecção do anticoagulante lúpico na nossa prática são testes funcionais, né? Então, a gente pode mensurar o lúpico, vocês podem dizer isso muito melhor do que eu, mas a gente pode mensurar o lúpico ou pelo TTPA ou pelo veneno da víbora de Russell, e o fator 10 ativado faz parte aí desses, ele é avaliado por esses testes. Então, você não deve solicitar anticoagulante lúpico para paciente em uso de DOAC, né? É isso. E quanto tempo, Audrey, que você considera razoável de que seja dosado, por exemplo, os anticorpos antifosfolípides pós-suspensão do DOAC? Então, você tem que ver também se o paciente tem alguma interferência no clearance dessas drogas, né? Então, se tem algum grau de insuficiência renal que pode aumentar aí o tempo de eliminação. Isso não é uma coisa que eu li, mas é uma coisa da prática clínica. Eu acho que a gente poderia esperar uns dois dias sem o DOAC para poder fazer aí a mensuração do anticoagulante lúpico. Mas eu não sei qual é a prática sua, do Gustavo, em relação a isso. Olha, para te ser franca, nós, né, tendemos a ter uma atitude próxima à sua, porque a gente sabe dessa questão do clearance, né, da meia-vida da rivaroxabana, por exemplo, que é o que eu mais acabo mais recebendo pacientes usando, né, que a meia-vida é curta, então, portanto, a gente tem um limiar, vamos dizer assim, né, não tão longo para poder fazer essa dosagem, né? Mas eu te sou franca que eu não acho que tem, né, como você mesmo disse, um tempo fechado, e aí é bom senso e muito individualizado a cada paciente, exato se o paciente ele tem algum fator de exceção, né, em relação
a que pudesse ter um metabolismo um pouco mais prolongado. Mas isso não é uma resposta fácil, né? Porque a gente vê, mesmo pelo metabolismo do Marevan, que é uma coisa que a gente usa há anos e anos e anos, e temos uma relativa experiência, o quanto que é difícil você entender as nuances de diferença de anticoagulação que existem entre os indivíduos, né? Imagina uma droga nova que a gente tem muito menos experiência, né? Acho que a variabilidade é menor, mas mesmo assim com certeza deve ter um fator individual também que a gente desconhece, né? Se for olhar lá o que vem dos estudos de farmacocinética, a rivaroxabana, a minha vida é até bem curta, né? 5 a 13 horas. O efeito biológico dele dura um pouco mais, e aí chegam às 24 horas, tanto é que a gente repete a dose a cada 24 horas, né? E aí, tem um trabalho que eles fizeram, eu não lembro exatamente o país que isso foi publicado, eram pesquisadores nórdicos, que fizeram essa avaliação no trough level, que seria o nível vale da medicação. Que eles assumiram, eles não dosaram isso, eles assumiram que seria próximo à próxima dose. E aí, por exemplo, a pessoa está usando um rivaroxabana todo dia. Logo antes dele tomar a próxima dose, se eles coletassem o anticoagulante lúpico, eles viram que seria uma estratégia razoável. Eu também concordo com vocês, né? Assim, a questão não é 24 horas. Ninguém E deve ter uma variabilidade individual, né? Ninguém precisa do desespero de Peso, falar insuficiência hoje ou renal, amanhã. né? Eu acho assim, não compensa esse desespero. É hoje ou amanhã que vai dar certo isso. Acho que é o mais razoável, exatamente o que a Audrey falou, esperar uns 2 dias, não tem também esse desespero, até porque dependendo se for na SAF mesmo, dependendo da manifestação, pode ser que os docs não estejam segurando a doença, né? Então, ficar 24 horas a mais ou a menos para fazer isso daí, eu acho que se você deixar um pouco mais, você facilita na chance de reverter essa falsa positividade eventual que pode ter acontecido, e não agrega tanto risco, né? E eu acho que tem uma coisa que vale comentar também, isso não é muito disponível para a gente, mas sim, vendo dessa revisão recente que a gente fez, dos que tem mais estudos, né, que são da bigatana, rivaroxabana e o apixabana, o edoxabana não tem tantos trabalhos com relação a isso, mas assume-se que é parecido, né, pelo tipo de interação que ele faz com a cascata de coagulação, que o rivaroxabana da bigatrana, ele interfere até mais do que a apixabana. Parece que o apixabana ele dá menos falso positivo do que o rivaroxabana da bigatrana no anticoagulante lúpico, mas não são comparações diretas. São todos estudos ou in vitro ou ex vivo, que foram acrescentando concentrações, e parece que interfere mais o da bigatrana e rivaroxabana do que o próprio apixabana. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é que, dependendo de onde fizer, pode ser que até tenha disponibilidade disso, principalmente em área de pesquisa, a gente não dosa isso clinicamente, mas o veneno da cobra taipan, que é um outro tipo de anticoagulante lúpico que a gente pode fazer, parece que ele interfere bem menos do que o rivaroxabana, da bigatrana e o apixabana. E tem umas estratégias interessantes que estão sendo discutidas, que é justamente usar alguns artifícios de laboratório para tentar bloquear isso, né? Que tem o Doxtop, eu vou falar o nome comercial porque acho que é o único que tem aí, que faz essa retirada do excesso, e parece que as taxas de falso positivo reduzem significativamente. Então, quando vai fazer o teste, você acrescentar esse Doxtop, pode ser que você esteja reduzindo as taxas de falso positivo, então isso vai ser validado mais extensamente aí para frente. E tem uns que usam até os próprios anticorpos, né? O inibidor da bigatrana, por exemplo, anticorpo monoclonal, o edarucizumab, quando ele misturado lá, parece que dá para fazer um resultado um pouco melhor. Só que isso é caro, né? Não está disponível em qualquer lugar. É claro que existe uma distância aí do que está disponível no mundo da pesquisa e disponível na nossa prática do dia a dia. Isso é exatamente o que o APS Action está fazendo, né, com a ajuda lá da Hannah Cohen no St. Thomas. Nós mandamos amostras, né, de pacientes anticoagulados para que ela pudesse fazer a dosagem do anticoagulante lúpico, exatamente usando o artifício do veneno de víbora de Taipan, entendeu? Chega um paciente com trombose, fazendo uso de rivaroxabana, e vem com anticoagulante lúpico positivo ou falso positivo. Você vai estar num dilema, porque é um paciente que foi testado, ele veio positivo, e a partir daí, se for SAF, ele vai ganhar anticoagulação para o resto da vida. E provavelmente ele não vai usar a DOAC. E aí isso gera um dilema diagnóstico, né? Então, acho que o recado que precisa ser levado para o ouvinte de maneira geral é que o diagnóstico de SAF, nesse contexto, ele tem que ter um suporte de outras coisas, como manifestação no critério, se ele tiver um livedo, uma valvopatia, plaquetopenia, e
as dosagens laboratoriais serem feitas preferencialmente com os imunoensaios, o anticardiolipina e o anti-beta-2-glicoproteína, porque aí ele não tem essa questão de interferência, porque, como a Audrey destacou muito bem, que o anticoagulante lúpico ele é um teste de mistura, um teste funcional, ele vai sofrer interferência do anticoagulante. Enquanto que a anticardiolipina e a anti-beta-2-glicoproteína, isso não deve acontecer porque são imunoensaios, né? Eles vão fazer um ELISA para poder detectar anticorpos. Então, tentar, na hora da dúvida, tentar voltar um pouco atrás, raciocinar num contexto clínico adequado, pesquisar a presença de manifestações não critério e basear o diagnóstico laboratorial da SAF, principalmente nos anticorpos. Você está gostando do nosso ReumaCast? Então espera um pouquinho que o episódio já volta. Agora, eu quero te convidar para um dos maiores eventos da reumatologia de todo o país, o Encontro de Reumatologia Avançada de 2020. Ele está com inscrições abertas. E o melhor é que você vai acompanhar as principais atualizações do universo do reumatologista no conforto da sua casa. O ERA 2020 será totalmente virtual entre os dias 10 e 12 de dezembro e terá grandes especialistas da área. Acesse era2020.com.br e confira a programação completa. Esperamos você por lá. Um abraço. Voltando aqui, Audrey, a uma pergunta para você, que é o seguinte: como é que anda essa questão dos antídotos para os pacientes que usam DOACs? Eu me lembro que a última vez que eu revisei isso, os antídotos eles eram um tanto quanto muito caros, né? Inacessíveis no dia a dia, e que eram recomendados antídotos, vamos dizer assim, menos específicos, como concentrado de protrombina, às vezes fazer hemodiálise, usar carvão ativado. Como é que está isso? Então, Dani, assim, quando houve aí o advento dos DOACs, isso era uma grande preocupação, e até essa época eu estava no ambiente acadêmico, né? Saí faz pouco tempo, mas e a comunidade acadêmica tinha uma grande questão em relação aos DOACs pela ausência de antídoto. E a gente sabe, né, com a prática, né, com o advento deles no nosso dia a dia, que a chance desses pacientes evoluírem com sangramento, ela é igual ou menor do que com os antagonistas de vitamina K. E lembrar também que essas drogas elas têm a meia-vida muito curta. Então, uma coisa que a gente morria de medo no começo, agora a gente não vê tanto sangramento como a gente receava, né? Mas, de qualquer forma, sim, sangramentos acontecem, sangramentos graves, né? Então, pode acontecer sangramento do sistema nervoso central, você pode se deparar com uma situação que você tem que, eventualmente, reverter o efeito dessa droga, né? Então, assim, como o próprio Gustavo comentou, né, para a dabigatrana, a gente tem o idarucizumab, é uma droga que já tem disponível aqui, né, no Brasil. Já tive a oportunidade de ouvir falar, nunca usei, de colegas que usaram essa droga para reversão, né, da bigatrana. Ela reverte a atividade anticoagulante em 15 minutos, né? Mas você também pode tentar remover a dabigatrana por diálise, ou se houver um risco de morte imediato e você não tiver aí esse antídoto, você talvez possa usar um risco de morte iminente, assim como medida heróica, complexo protrombínico ativado, que seria o FEIBA, né? Mas lembrando que ele é super protrombótico, então você pode estar matando seu paciente de trombose. Em relação aos inibidores do 10, né, os SABANs, né, a Rivarox, a Pixa, a Edoxa, você tem a disponibilidade do Andexanet Alfa, né? Eu nunca tive a oportunidade de ouvir alguém usar essa droga aqui no Brasil, eu acho que ela ainda não é disponível, mas lembrar que ela deve ser usada se houver um risco iminente de morte, por quê? Porque se observou o risco aumentado com o uso dessa droga de tromboembolismo venoso e arterial. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer as medidas para sangramento, né? Então, assim,
Você pode transfundir hemácia se necessário. Se for um sangramento que tem uma causa local, cirúrgica, você leva para abordar. Usa carvão ativado, se a ingesta da droga foi nas últimas horas, né? Então, nas últimas 6, 8, 2 horas, isso vai depender da droga, mas na dúvida sempre dá, né? Usar o antifibrinolítico, então a gente sabe que a gente tem aí o ácido tranexâmico, o epsilon-aminocapróico, que pode nos ajudar nesse contexto. Lembrando que os DOACs, né, principalmente os inibidores do 10, eles podem, aí os estudos mostram que talvez possa ter aí um maior sangramento de trato gastrointestinal, talvez não com a apixabana, mas tem aí um maior sangramento, e a gente sabe que tem uma maior atividade do sistema fibrinolítico nesse local. Então, você pode usar o antifibrinolítico também para mulher que tem sangramento menstrual, né? E para os inibidores do 10, você pode usar o complexo protrombínico de 4 fatores não ativado, né? Que seria aí o Veriplex, Protromplex, a gente tem alguns aí disponíveis. Mas lembrar que essas drogas também aumentam o risco de trombose. Mas eu vou te ser bem sincera que eu, pessoalmente, nunca vi nenhum caso de sangramento, já ouvi colegas que tiveram, né, em sistema nervoso central, mas o que acontece é que, como a meia-vida é muito curta, quando o paciente chega para você, já foi. Perfeito, já foi a perfeito, droga. perfeito. O único problema seria paciente com insuficiência renal, né? Mas eu ainda não Sim. tive essa experiência, graças a Deus. Olha, eu queria agora, né, que a gente já fosse fechando o nosso podcast, mas eu tenho uma pergunta antes, que é claro, é a pergunta de ouro aqui desse nosso encontro, que é a questão do uso de DOACs em síndrome antifosfolípide. Então, eu queria que vocês, né, cada um de vocês, eu também vou dar a minha opinião, mas cada um de vocês falassem sobre a questão de como é que está isso em relação a dar DOAC para síndrome antifosfolípide. Eu, particularmente, eu vou abrir esse comentário falando assim, olha, vou fazer uma propaganda aqui, né, da Task Force que vai ser publicada, deve estar saindo agora nesse mês de setembro ou no começo do mês de outubro, que foi a Task Force do Congresso Internacional de Síndrome Antifosfolípide, que eu tive o prazer de escrever junto com a Hannah Cohen, e quem escreveu a parte de DOACs, então é uma Task Force de drogas em SAF que fala de todas as drogas que são usadas e as perspectivas de pesquisa, né, como é que isso anda. E quem escreveu essa parte de DOACs foi exatamente a Hannah Cohen e o Scott Waller, que é uma pessoa muito experiente do Intermountain, escreve bastante também para ISTH, né? E o que é curioso, sabe, é ver assim que existe sim uma sugestão, e aí, Audrey, eu estou te alfinetando e você pode passar a alfinetada de volta, entendeu? Nós na reumatologia, a gente acaba falando bem assim, olha, SAF para DOACs, como, né, o Gustavo daqui a pouquinho vai falar um pouco dos estudos, o que os resultados dos estudos mostraram, mas SAF e DOAC é um não podemos dar. E a gente sente, por exemplo, desses hematologistas, né, que ditam essas normas aí no mundo da hematologia e da trombose, eles sugerindo que se o indivíduo, por exemplo, for um indivíduo duplo positivo, que o DOAC ele pode ser uma opção, né? Ou que naquele indivíduo que é alérgico à varfarina. Então, assim, isso é vamos dizer assim, uma sugestão do que a Task Force está trazendo, né? Isso está sendo publicado, mas eu queria ouvir de você, Audrey, e queria que o Gustavo desse assim, fizesse né, um resumo das questões do que os trials mostraram e por que o reumatologista tem esse senão em relação a dar DOAC para quem tem SAF. Olha, Dani, eu acho que vocês podem dizer isso muito melhor do que eu, você, o Gustavo, mas assim, falando minha visão pessoal e minha visão como reumatologista, eu, sinceramente, morro de medo de dar DOAC para SAF, né? A gente, na experiência aí acadêmica, a gente vê muito caso horroroso de recorrência. Eu, pessoalmente, eu não dou. Não, eu tô com você, tá? Eu tô com você, mas às vezes eu fico surpresa de ouvir a opinião de alguns hematos, por exemplo, essas pessoas de fora, que existe sim uma sugestão de que vai haver uma janela, vai haver um perfil de paciente
que vai merecer um DOAC, entendeu? Então, assim, eu já vi, né, sendo prescrito, mas eu acho muito complicado, até do ponto de vista legal, né, ético, porque hoje a gente sabe que na bula dos DOACs, até uma coisa que eu queria depois que vocês pudessem comentar, que ele está contraindicado para paciente com SAF. Então, isso está na bula. Então, acho que do ponto de vista legal é complicado você prescrever. Talvez, se você tem um paciente que, assim, tenha só um anticorpo, sei lá, uma cardiolipina, IgM, mas a última vez eu tinha ouvido falar que talvez pudesse virar não critério, que tivesse um título aí que não fosse exacerbado e tal, talvez você pudesse usar. Não, Tá? eu penso igual a você, tá? Eu acho que nós também, né, Audrey, a gente tem um problema que nós temos um viés de encaminhamento de pacientes graves, né? Então, assim, eu também tenho muito receio, mas, honestamente, eu já tive paciente de consultório que, apesar de eu explicar todos os contras que já foram publicados na literatura, a paciente, ela optou por continuar usando o DOAC pela comodidade. Eu ainda tenho a esperança de que exista uma janela de pacientes de baixo risco, né? Pacientes com evento venoso, evento único, não triplo positivo, que a gente possa usar o DOAC. O engraçado, acho que fica parecendo que a gente mexendo com SAF, a gente é inimigo de DOAC, não é isso? Exato, exato. A gente queria que fosse, né? Se fosse uma medicação muito mais fácil de tomar, mais cômodo, o paciente não teria todos os inconvenientes do Marevan, o nosso sonho é que isso funcionasse perfeitamente, né? E eu estou Concordo com totalmente você. de acordo com vocês duas. Acho que, assim, a minha opinião com relação a isso é que eu acho que a gente não deve usar de rotina. Tem uns que definitivamente não, que são pacientes tripositivos, evento arterial, evento venoso recorrente, que são esses de alto risco. Eu acho que isso aí é altamente... tem alto risco de recorrência com o uso de DOAC, então esse sem chance, e aí eu vou me justificar com relação a isso tudo. Então, assim, hoje a gente são 6 ensaios clínicos randomizados que estão registrados no Clinical Trials, 3 deles já foram concluídos, o quarto tem alguns resultados parciais, mas esse eu tenho uma qualidade metodológica um pouco inferior em relação aos outros, e tem 2 ainda que estão para sair. Então, o que aconteceu? O primeiro deles, que foi o RAPS, ele foi conduzido lá com o pessoal da Hannah Cohen, lá em Londres, e ele foi um estudo de não inferioridade do Marevan, da Varfarina e do Rivaroxabana, e o desfecho primário que foi avaliado foi laboratorial, era o potencial de geração de trombina endógena. Isso avaliado em 6 semanas. O que aconteceu inicialmente foi que ele não atingiu o desfecho primário. Então, foi usado um desfecho substitutivo laboratorial para o evento trombótico, que a gente sabe que demora para acontecer. Então, eles quiseram fazer alguma coisa laboratorial como um desfecho substitutivo para desenvolvimento de trombose, não atingiram esse desfecho primário e os pacientes foram acompanhados por 6 meses. Nesse meio tempo, como os pacientes não eram de alto risco, os pacientes de alto risco eles não estavam incluídos nesse estudo, eles acompanharam por 6 meses e a conclusão deles, apesar de eu não concordar muito, foi de que não teve evento, então seria relativamente seguro, mas a gente sabe que não pode contar com 6 meses para desenvolvimento de evento trombótico, né? E aí, na sequência, o que foi o segundo que foi publicado foi o TRAP. E lembrar, eu acho que um adendo também é que o endpoint dele foi um endpoint laboratorial, né? Que não clínico, Isso, né? exatamente. E aí, normalmente, o que você espera desses estudos é que se você não atinge o desfecho substitutivo, você não pode falar sobre o desfecho de interesse principal, que seria o desenvolvimento de trombose, né? Porque aí você fere o pressuposto de que o laboratório, se nem o laboratório alterou, por que eu esperaria que acontecesse o evento? Então, essa conclusão eu acho complicada, mas no final das contas ele não atingiu não inferioridade. Aí o segundo que foi publicado, esse era o mais ousado de todos, que era o do Penvo, lá da Itália, que foi o TRAPS, que ele incluiu só paciente grave, era só paciente de alto risco, paciente com evento arterial ou não, mas ele tinha que ser triplo positivo. Então, esse daí, de cara, ele foi terminado prematuramente, porque teve 4 AVCs e 3 infartos no grupo da Rivaroxabana, contra nenhum no do Marevan. Aí, na análise interina, julgaram que era antiético continuar com o trabalho e ele foi interrompido. O terceiro que foi publicado, esse o habitual, né, o que a gente esperaria que isso acontecesse, que foi um espanhol que avaliou o uso de Rivaroxabana versus lá não foi a Varfarina, foi a Cenocomarol, e um trial de não inferioridade para ver
se daria para fazer o uso da rivaroxabana com um desfecho trombótico, né? E aí o rivaroxabana também não atingiu não inferioridade. Então a varfarina foi superior e por isso que foi essa a conclusão do estudo. O quarto que tem algum resultado publicado é o do pessoal do Canadá, né, que é o Canadian RAPS, que é o uso de rivaroxabana na SAF, que foi conduzido lá no Canadá. Eu cheguei até a conversar com uma das autoras do trabalho, da Kim Legou, mandei uma mensagem para ela na época que a gente estava escrevendo esse artigo, porque os dados foram publicados só como um short communication dentro de um outro artigo que nem foi escrito por eles. E aí eles falaram que parece que os níveis de recorrência foram parecidos, só que o grande problema desse trabalho é que ele é single arm, ele é só um braço, ele não teve comparador. Era um trial de feasibility, eles iam ver se dava para fazer um trial posterior, e aí só foi incluído o braço do rivaroxabana, então não tinha comparação com o Marevan. E aí dessa forma fica difícil de você comparar, porque não tem um grupo controle, essa seria uma primeira etapa para poder desenvolver um trial subsequente. Então a gente ainda não tem esse dado, nem a comparação, porque o grupo do Marevan não foi incluído. E aí tem mais dois que estão acontecendo ainda, o Astro-APS, que tem uma... Eu estava preparada aqui para lembrar do Astro, caso você não, então, esquecesse. Acabei de falar, é o Astro-APS. Porque eu estou esperançosa em relação aos resultados do Astro-APS, entendeu? A questão do Astro é que ele começou com um protocolo, ele teve que sofrer modificação do protocolo, porque teve um risco que não foi antecipado de excesso de evento arterial nos primeiros meses do AVC, rivaroxabana. Né? E aí eles tiveram que, para o paciente entrar agora, obrigatoriamente, ele passou a ter que fazer ressonância e eles dobraram a dose que estava sendo usada do rivaroxabana. Então... O que eu sei, só antecipando, é que eles pararam de recrutar e parece que agora, nesse segundo semestre, a gente vai ter resultado do Astro-APS. Foi a última notícia que eu ouvi, sabe? Ele estava programado para ser concluído em dezembro de 2019, mas a gente sabe que essa pandemia de Covid aí acabou interferindo com os planos de todo mundo, né? E aí eu acho que tem esse que está para publicar, então está também quase na hora de a gente saber esses resultados. Fica faltando um que foi iniciado há pouco tempo. Esse eu fico preocupado com esse trial especificamente, porque ele foi para testar justamente rivaroxabana contra a varfarina, um trial de não inferioridade, para pacientes com AVC. E aí ele foi aprovado para ser conduzido lá na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, né? E ele tem uma expectativa de conclusão lá para final de 2022. Esse daí que a gente sabe que o TRAPS ele já mostrou que teve 4 AVCs precocemente comparado com o Marevan, num tempo de segmento curto. Então a gente fica preocupado de como é que isso vai acontecer nesse último trial, que é o RISAPS, rivaroxabana em pacientes com stroke, com AVC, não, acid stroke, e ele que vai fazer essa comparação para a gente. E aí, resumindo isso tudo, por isso que eu acho que o paciente tripositivo não, por causa do TRAPS, evento arterial também é complicado, tanto o TRAPS quanto o Astro-APS, eles tiveram aumento do risco de evento de AVC não antecipado, então acho complicado. E o venoso recorrente, porque o paciente já teve recorrência, e mesmo se estiver usando Marevan, a gente sabe que todos os trials até agora para DOACs foram negativos para rivaroxabana na SAF, eu fico receoso de usar nesses casos. Um comentário que tem, e que só que isso saiu agora, recentemente, foi nesse último mês aí que foi publicado, foi inclusive depois da revisão que a gente fez para posicionamento da Sociedade Brasileira de Reumato, saiu uma análise de subgrupo de uma meta-análise. Essa meta-análise inicial tinha a Virginia Dufroch, o Zuli. Já sei até do que você ia falar, eu ia complementar, mas vai lá, pode terminar. Que tem uma revisão sistemática inicial desse grupo que falou que não daria para usar DOAC na SAF, que os resultados não são bons, e aí eles, de maneira geral, globalmente, não recomendariam do ponto de vista populacional. Só que aí, quando eles fizeram a análise de subgrupo dessa meta-análise especificamente, eles viram que nos pacientes com evento único, sem perfil de alto risco de antifosfolípides, parece que tem alguma margem para uso de rivaroxabana nesse grupo, né, nos DOACs nesse grupo. Então, talvez, naquele paciente, igual você disse, eu também tenho no consultório paciente meu que chega lá usando 6 anos de DOAC, o cara nunca mais teve evento trombótico. Eu vou mexer nisso agora. Exato, eu acho que isso é uma situação individualizada e que você já tem a avaliação retrospectiva do que aconteceu, né? E aí,
isso entra na questão desses outros casos, né? Se é uma pessoa que faz questão, não vou usar Marevan, eu não aceito usar Marevan, só quero usar DOAC, ok. Tem alguma contraindicação? Também existe a possibilidade de pensar nesse caso, desde que seja um paciente com evento venoso único e um perfil não de alto risco para antifosfolípide, que acho que seria o perfil que se encaixaria melhor nesse contexto, ainda com algumas ressalvas, porque os ensaios clínicos foram todos negativos nesse contexto. E lembrando também que até o que a gente tem agora de evidência, eu achei que você ia tocar nisso, por isso que eu brinquei com você, que a gente deve evitar em paciente que tem lesão valvar cardíaca e em paciente que tem doença microvascular, né? Eu acho que esse ainda é um grupo que a gente tem que ficar um pouco mais alerta, né, em relação à prescrição de DOACs. E outra coisa é o seguinte, Gustavo, uma pergunta que a Audrey fez para nós, né, que é o seguinte, você, por um acaso, dosaria anticorpo antifosfolípide antes de prescrever um DOAC? Tem essa indicação? O hematologista, o vascular que for prescrever, ele deveria pedir anticorpo antifosfolípide antes? O que você considera? Eu acho que não. Acho que, na verdade, a indicação da testagem vai seguir muito a indicação clínica do paciente. Se ele tem motivo para ser testado para pesquisa de trombofilias, ele vai ser testado, mas não como medida preventiva para o uso de DOAC, até porque os trials todos incluem uma grande quantidade de pacientes e a gente não vê essa catástrofe toda também que a gente propaga por aí, né? Então, eu acho que se o paciente tem indicação clínica para pesquisar, pesquise. Se ele não tem, por exemplo, no FA não valvar, ele pode usar a medicação, ele não precisa investigar, porque os dados dos pivotais e até da vigilância pós-marketing dão segurança para a gente de que esse antifosfolípide, esse anticoagulante lúpico falso positivo, ele não implica no risco trombótico aumentado. Então, acho que, primeiro, acho que ele não aumenta a chance de evento trombótico e dependendo do evento, a indicação, se for só por trombose, ele seria a indicação clínica. Eu acho que seguiria na mesma linha, não sei o que a Audrey pensa. Não, eu estou aqui ouvindo a opinião de vocês. Nesse contexto, concordo 100%, sem nenhum comentário a mais. Bom, então, eu acho que foi excelente esse bate-papo de hoje do ReumaCast, né? A gente tem que lembrar que o ReumaCast é o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu quero agradecer demais, espero muito que o ouvinte tenha aproveitado, né? É um assunto que ele não é um assunto fácil, é um assunto que ainda tem muitos gaps na literatura, né? Lembrar que nós lidamos com uma população de pacientes um tanto quanto viciada em relação à gravidade, né? Então, todo mundo tem que considerar essa questão, né, do nosso viés de olhar, vamos dizer assim, mas a gente tentou passar aqui, né? Eu, na verdade, hoje mais coordenei e tentamos passar para vocês a ideia do reumatologista, a ideia do hematologista, as controvérsias que existem e as dificuldades. Eu quero agradecer a participação e disponibilidade da minha amiga, a doutora Audrey Cruz Zeinad, por ter vindo. Dani, foi um prazer enorme estar aqui com você, com o Gustavo e pela Sociedade de Reumatologia. Eu fiquei muito feliz com o convite. É sempre uma oportunidade, né, para a gente estar junto, né? Faz tempo que a gente não se vê, nem que for virtualmente, para trocar ideias e aprender. Obrigado, viu? Verdade, nós que agradecemos mesmo que você participou e agradeço também, né, meu amigo Gustavo Balbi pela presença, pelos esclarecimentos. O Gustavo acabou de fazer uma super revisão para a Sociedade Brasileira de Reumatologia, né? Nós fizemos essa revisão juntos e está disponível para quem quiser ler, né? E obrigada, Gustavo. Obrigado, Dani. Agradeço também à Sociedade Paulista de Hematologia pelo convite. É sempre muito bom estar aqui conversando desses assuntos polêmicos. Acho que a gente aprende muito e mostra um pouco da angústia que é, né? Na verdade, a gente tem os ensaios clínicos publicados e tal, mas a decisão passa por é uma coisa muito complexa, né? Então é sempre bom a gente discutir, ouvir opiniões, é sempre muito produtivo. Bom, se você gostou do que ouviu, fica a nossa sugestão para que você compartilhe com seus amigos. Aproveite e siga a gente no Facebook, no Insta, no Twitter, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigada, até a próxima.